E os preços da soja, depois de consecutivas baixas, voltaram a subir na Bolsa de Chicago. Aliás, terminaram o dia de hoje com mais de 1% de ganho entre os contratos mais negociados por lá. Teve número novo do USDA chegando, talvez tenha sido isso a motivar as altas. É essa pergunta que a gente vai fazer agora para Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, já nos fazendo companhia nesta quinta-feira. Boa tarde, Cris, seja bem-vindo. Já te trouxe aqui num dia positivo para os preços, hein? Boa tarde, minha amiga Carla. Quando eu apareço aqui é porque tá subindo, então notícia boa, me chama mais aí que a turma vai gostar. É isso, é pé quente para soja, Cristiano Palavra. Isso aí, isso Coisa aí, isso boa. aí. Vamos lá. Ô, Cris, esse relatório das vendas semanais para exportação teve de fato um peso a mais ali, um temperinho a mais que o mercado estava precisando? Teve sim, Carla. Teve sim, ajudou, mas principalmente o milho. E mais claro, a gente está falando de mercados que caminham juntos muitas vezes, dividem os mesmos investidores. O milho teve um número muito consistente hoje, 3,1 milhões de toneladas de milho da safra nova negociados. A gente já via que estava tendo muitos anúncios diários, né, Carla, desde a Sim. semana passada aí, muitos anúncios diários de vendas de milho americano. E hoje se consolidou aí realmente um número bem expressivo, um número que trouxe uma alta importante para o mercado de milho, que se você olhar, apesar de altos e baixos, é um mercado que vem caindo já há alguns meses lá na Bolsa de Chicago, algo justificável, né? Tem uma grande oferta de milho realmente no mundo, mas essa venda de hoje faz coro a algo que eu tenho falado muito para os nossos clientes, Carla, que o milho tem uma grande safra encontrando uma grande demanda, né? O milho está muito demandado, não é à toa que os estoques globais estão caindo pelo segundo ano consecutivo. Não é à toa que a gente está vendo também o mercado brasileiro sustentado, mesmo em meio a uma colheita recorde, né? E esse movimento do milho, na soja, os números não foram tão expressivos assim, não foram ruins, foram bons números dentro das expectativas, mas ainda é um volume meio lento, né? Os americanos agora chegando a 3 milhões e meio, ali um pouquinho mais vendido, ainda precisa rodar muita demanda nos Estados Unidos, é um mercado um pouco travado. Se tem um número bom para a soja em termos de Estados Unidos, é o da safra velha, né, Carla? A gente já passa de 1 milhão de Sim. toneladas negociadas a mais do que o USDA esperava, né? Até o seu último relatório. Isso dá sinais, claro que sempre a gente tem alguns cancelamentos, né, entre agosto e setembro ali, rolam-se contratos para próximo ciclo safra, de embarque, né? Mas fica a impressão de que o USDA vai ter que aumentar a exportação americana da safra velha, consequentemente reduzindo o estoque da safra velha, que impacta no estoque inicial da safra nova e pode dar uma mediada aí no que a gente espera que venha realmente um aumento de produtividade agora nos Estados Unidos. Se cai o estoque da safra velha, às vezes não sobe também esse estoque da safra nova. Pode ser um ponto positivo lá para o relatório do WASDE semana que vem. Ou seja, Cris, esse movimento de alta dessa quinta-feira, ele pode ter talvez um pouquinho de fôlego para continuar, dá para entender dessa forma, ou é cedo para dizer? Pode sim, Carla, pode sim. E um ponto importante, Carla, é que a gente é um mercado meio lateralizado, né? Você vê que Chicago, principalmente quando você olha para o contrato H6, para o março 26, você colocar uma linha ali no 10,20 e colocar uma linha no 10,80, você vê que essa faixa ali de operação ela tem sido respeitada, vamos dizer assim, salvo alguns momentos ali que escapou um pouquinho para cima ou para baixo. E você olha os indicadores técnicos, os indicadores mais grafistas, e você vê que realmente há um movimento de sobrevenda que gera ali o mercado indo buscar mais os 10,20 e depois quando o mercado volta, entrando comprando em Chicago, esse mercado se recupera. E mais uma vez a gente está vendo isso. Então, o que eu tiro de conclusão disso, quando o mercado se estabelece numa faixa e não consegue sair dali, é que é um mercado que tende mais a uma lateralização do que a grandes movimentos, seja de alta ou seja de baixa. Eu olho para um estoque global grande, mas um estoque que já é grande há bastante tempo, né? E já veio caindo, inclusive, das maiores projeções que a gente teve lá em meados de 2024. Então Sim. eu vejo que o mercado começa a ter um certo colchão ali nessa proximidade dos 10,20 para o contrato futuro, para o H26. Então isso é uma salvaguarda, é uma salvaguarda. Eu vejo o mercado com mais tendência lateral do que grandes movimentos para cima ou para baixo, no caso da soja. E esse movimento tem ficado bastante evidente nas últimas sessões, né, Cris? O que não impediu, no entanto, dos preços perderem alguns patamares que eram importantes. Agora, se a gente estica um pouquinho o olhar e vê os primeiros meses ali
do próximo ano, do ano que vem, a gente vê ainda preços acima dos $10 por bushel. Que sinais isso traz, principalmente para o produtor brasileiro? Olha, Carla, eu vejo assim, o produtor está ávido a vender, mas Olha só. ele não está encontrando nos preços e no mercado uma oportunidade. Então eu vejo que esses últimos dias as vendas ainda estão um pouco lentas para 2026, porque o produtor ainda não encontra um preço atrativo. E por outro lado, ele vê sinais de suporte no mercado, né? Ele vê que também não há uma queda tão consistente. Então, assim, eu vejo que esse Chicago ao redor de 10 é um patamar já é um certo colchão para o contrato futuro, que pode ser alterado de fato quando a gente tiver uma definição maior da safra do Brasil, porque, na minha opinião, pouca novidade vai vir da safra americana daqui para frente. É uma safra boa, é uma safra que vai entregar uma produtividade até um pouco maior do que está estimada, mas que não vai ser uma produção muito maior do que já se tem, porque a área caiu. E aí as novidades para vir são: teremos acordo ou não com a China? Ao que tudo indica, sim, mas quando que esse acordo vai vir? E depois, quanto que o Brasil vai de fato produzir? E até sobre isso eu queria falar um pouco, né? Você já conversou com o Matheus mais cedo, né, sobre Sim. esses novos números da Pátria, mas acho que vale a gente colocar, porque realmente é um número pro mercado faz muito sentido, mas é um número um tanto quanto decepcionante assim para o Brasil. Nós vamos ter o menor crescimento da área plantada das últimas 2 décadas aqui no Brasil, algo esperado, né, Carla? Acho que ninguém está animadão para abrir área nesse ano. Tá abrindo quem já estava planejado, comprou fazenda, tá movimentando, não pode parar, mas realmente é um ano de um certo desestímulo, né, para o nosso setor. Isso já está se refletindo nos primeiros números da safra nova, né? E isso, eu até fiz essa pergunta para o Matheus, justamente. Se a gente tinha, esse primeiro levantamento da Pátria foi divulgado hoje, a gente deixou inclusive em destaque até pouquinho, né? Ainda está aqui na nossa página inicial, porque é muito importante que a gente entenda justamente esse menor crescimento em 2 décadas. Isso mostra, é um reflexo bastante claro e evidente do momento que o produtor de soja está vivendo nesse país, né, Cris? Exatamente, exatamente. Se a gente olhar para os últimos anos, a gente vê que depois de atingir um pico de margem ali entre 21 e 22, principalmente, 23 aí foi muito variável. Quem vendeu bem teve uma boa margem, depois quem vendeu muito tarde já perdeu muito dessa margem. Mas desde 2023 a gente está tendo um estreitamento muito grande da margem e que tira incentivo do mercado. Algumas regiões do Brasil que têm uma logística mais complicada e preços de soja mais baixos, a gente está vendo a disponibilidade de área para arrendar, para comprar muito grande. E isso é um sinal muito evidente, né? E que demorou um pouco para acontecer até, né, Carla? O ano passado, por exemplo, já se acreditava numa área um pouco menor e ainda cresceu 3,2%. Esse ano já é um reflexo efetivo, realmente, desse desestímulo vindo por parte das margens, desse desestímulo vindo por parte do crédito limitado, do desestímulo vindo por parte de um governo, de um poder público, que a gente vê que não tem jogado a favor do setor rural, e o desestímulo de um juro extremamente alto que inviabiliza realmente a atividade. Quando o produtor olha para a margem, quem está totalmente dependente do crédito, o cara olha para o juro, aquele juro é a margem que ele tem. Então tá bem difícil realmente você ter uma expansão e mesmo em meio a um cenário desse, né? E isso se reflete também na comercialização um pouco mais lenta para a soja da safra nova, né, Cris? Eu fiz essa pergunta para o Matheus, vou repetir para ti. O quanto disso te preocupa, essa comercialização um pouco mais contida da nova safra, por expor o produtor por expor o produtor a um risco maior, Cris? Ah, sempre preocupa, cara, sempre preocupa porque a gente está com uns insumos totalmente comprados já há bastante tempo, foram insumos comprados em um momento de dólar mais alto, foram insumos comprados principalmente a parte de fosfatagem, e para quem comprou meio tarde, o próprio potássio foi bem mais caro do que no ano passado, então assim, o custo continuou subindo e a gente não tem esse reflexo nos preços, né? Toda quinta-feira a gente faz uma live com todos os clientes. E um cliente comentou: hoje eu tenho o mesmo preço que eu tinha no ano passado para fazer um contrato, só que eu comprei o fósforo mais barato no ano passado do que esse ano. Ele pegou um momento muito bom para o potássio, então ele também comprou um pouco melhor que o ano passado. Então toda a composição de custo dele está mais alta esse ano. Ah, mas a soja está no mesmo preço do ano passado, mas meu custo está muito maior. Então, assim, isso tudo dá uma desestimulada e leva o produtor a fazer menos negócio.
E vem a preocupação porque a gente está se aproximando de mais uma safra aqui no Brasil, e daqui a pouco o clima vem bem, a gente planta, aí vai entrando outubro, vai novembro, chega dezembro, a safra já está se definindo no Mato Grosso, e aí quais oportunidades que vão aparecer lá na frente se tivermos mais uma grande safra aqui no Brasil? Porque apesar de crescer pouco, a gente tem a oportunidade de ainda colocar 170 e tantos milhões de toneladas no mercado, né? Principalmente se os gaúchos produzirem bem esse ano lá no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, de certa forma preocupante essas vendas lentas, mas totalmente entendível, porque de fato as oportunidades não têm sido tão boas ao produtor nesse momento. E como é que nesse momento, Cris, ele consegue dividir as atenções com esse cenário versus a soja disponível, que ainda, eu imagino, tenha bons momentos de comercialização, garanta ao produtor nesse momento boas oportunidades, não? Exato, exato. A soja disponível ela vive um momento diferente porque há uma quase completa compensação das recentes quedas de Chicago via prêmios, né? A gente tem prêmios superiores a US$ 2 por bushel para setembro, para outubro. Então são prêmios muito aquecidos que refletem necessariamente esse cenário da China não comprando nos Estados Unidos, já comprou o que dava na Argentina e agora se concentra no único mercado disponível para ela, que é o mercado brasileiro. A gente tem soja para eles e eles têm apetite. Então isso faz com que os negócios continuem saindo. Quando a gente olha para a janela de outubro, novembro e dezembro, uma janela que já é muito mais ativa de participação da soja dos Estados Unidos, a gente não está vendo compras acontecendo, né? Você olha esses relatórios semanais do USDA e você Sim. olha nos compradores lá, a China não está lá, né? E soja velha nos Estados Unidos já acabou. Soja nova não está sendo vendida. O que que o chinês vai fazer nessa janela de outubro a dezembro? Está comprando aqui. Está comprando aqui. Isso abre realmente uma oportunidade para essa soja disponível ainda estocada ainda ter uma boa oportunidade de preço, porque essa exportação adicional vai competir com uma indústria que ainda precisa comprar um pouco mais para se garantir até novembro, até dezembro. Então, o cenário da soja disponível acaba sendo bem melhor do que o da soja futura, porque a soja futura tem toda uma nova safra que vai entrar no mercado, tem a colheita dos Estados Unidos entrando no mercado, tem mais indefinições pela frente. Quem tem soja disponível tem mais segurança nesse momento para segurar do que quem não vendeu nada de soja 2026 e está só esperando para fazer novos negócios. O Cris, como é que você está vendo os próximos meses, olhando justamente para esse comportamento da indústria, esse comportamento comprador versus as margens que elas estão enfrentando nesse momento e essa indústria disputando a soja disponível que nós temos no Brasil com as exportações que, como você falou, ainda estão sentindo o impacto muito forte da presença chinesa por aqui? Olha, eu vejo assim, o apetite comprador para a soja disponível, ele está se mantendo firme, né? Claro que toda semana tem uma empresa mais demandante do que outra, e isso vai se refletindo em preços um pouco diferenciados entre empresas. Vejo que a indústria nacional ainda precisa comprar mais soja para se abastecer até o final do ano. Nós temos um mercado de óleo aqui no Brasil que está aquecido, assim como em outras partes do mundo. O óleo voltou a subir nas últimas semanas aqui no Brasil para o mercado interno, então acaba melhorando a questão de margens para a indústria. O farelo ele teve uma desvalorização muito forte ao longo dos últimos 12 meses, é um produto que está um pouco depreciado em nosso mercado, e isso acaba afetando também a margem da indústria, mas vejo que para o farelo a gente já está encontrando um fundo e tem oportunidades aí para ele voltar a subir e melhorar essa margem da indústria. Então eu vejo que é essa necessidade de compra da indústria, somada a uma exportação que ainda está presente, principalmente no centro-sul do Brasil, que vai dar oportunidade ainda para quem está carregando aquele estoque de soja na mão. Cris, como é que tá carregar essa soja? Quanto custa isso para o produtor hoje no cenário econômico que vive o Brasil? Olha, custa caro, Carla, porque ele já pagou uma recepção lá atrás, ele está pagando uma quinzena, ele vai ter uma quebra técnica ali de 0,3% ao mês, e ele está abrindo mão de um juro de pelo menos 1% ao mês, né, na aplicação financeira desse recurso dele. Então, se tu olha para trás, é claro que depende o momento que ele fez essa venda lá atrás, compensou sim segurar essa soja, mas ficou uma conta um tanto quanto apertada, né? Porque ao mesmo tempo que a soja se valorizou, desde a colheita em dólar, nós também tivemos um dólar que lá na colheita trabalhou muito mais próximo de 5,70, 5,80 ou até mais em alguns momentos. Um dólar que hoje trabalha mais perto de 5,50. Então, se teve uma
das pontas formadoras do mercado que não contribuiu com essa estratégia assertiva do produtor de carregar um pouco essa soja mais para frente foi o dólar. Mas mesmo assim fez sentido. Mas, de fato, agora para o milho isso vira uma realidade, né, cara? Será que qual vai ser o cenário do milho, já que a gente tem uma oferta bastante grande, tem uma exportação que ainda está menos competitiva que a americana? A gente está vendo muito mais compra lá nos Estados Unidos do que aqui nesse momento para exportação. E tá caro também carregar esse milho mais no longo prazo. Para quem trabalha com silo bolsa já é mais barato, mas até quando vai compensar carregar? Será que de novo o milho vai bater lá em fevereiro, março, melhor preço? Ou esse ano vai ser mais cedo porque tem muito estoque? Provavelmente o milho verão vai aumentar a área também. Então, esse custo de carrego está cada vez mais presente na cabeça do produtor e também esse juro que ele abre mão muitas vezes, né, por carregar o grão. Então, o custo de carrego esse ano está bem alto, mas na maioria dos casos compensou estar carregando essa soja. No caso do milho agora, o produtor está optando por guardar também, porque não enxerga nos preços atuais uma boa oportunidade, mas tem que ficar muito atento, principalmente com as exportações, que por enquanto são muito lentas. Cris, você citou esse comportamento do milho. Hoje não dá mais para dissociar a comercialização da soja da comercialização do milho, né? O produtor precisa ali dividir a sua energia. E a gente falava, talvez no mês passado, alguns meses, sobre justamente como essa grande oferta de milho que o Brasil vem entregando ao mercado, mais uma oferta grande que vem dos americanos, vai se encontrar também com uma demanda forte. O quanto disso já está no mercado, já está acontecendo e o quanto mais pode acontecer para fazer com que haja uma certa recuperação, um certo fôlego para esses preços do milho. Olha, cara, a gente tem que entender que nunca tivemos uma colheita tão grande, né, na Uhum. segunda safra. O nosso número vai passar por atualização ainda agora em agosto, mas eu acredito que pelo menos 107 milhões de toneladas de milho aí vai entrar no mercado, só vindo da safrinha, né, fora o verão. E se a gente olha para o ritmo de exportações que a gente está tendo nesse ano, ele está ainda 6% mais lento do que em 2024, tá? E muito mais lento que 2023, que foi a nossa melhor janela. Em 2024, a gente exportou 38,4 milhões de toneladas, mais ou menos, até fevereiro. Esse ano, se a gente não passar desse número, vai sobrar 11, 12 milhões de toneladas de estoque de passagem. No ano passado, sobrou 3,5. Esse estoque de passagem do ano passado justificou um milho de 80, 90 reais aqui no Centro-Oeste, lá em março. Um estoque 3 a 4 vezes maior já nos deixa claro que não vamos ter esse grande movimento lá na frente. Por outro lado, a demanda interna é muito firme, é muito firme. O Brasil vai passar de 90 milhões de toneladas consumidas de milho, então a demanda interna não é um problema. O que está me preocupando é que o fluxo de exportações não está bom e o milho americano ainda está mais competitivo na janela de outubro, novembro. Por isso que a gente está vendo grandes volumes saindo. Os principais compradores estão na Ásia, grandes volumes de milho americano indo para lá e o nosso ainda não. O que que isso nos traz de mensagem? Por que que o nosso milho não está indo para lá? Porque está caro. Então, provavelmente esse milho vai ter que cair um pouco mais para aí a gente ter mais demanda, enxugar um pouco esse estoque, para aí sim ele entrar nessa tendência natural, digamos assim, de altas ao longo do segundo semestre. Então, para subir, muitas vezes vai precisar cair um pouco para dar essa viabilidade de exportação, e aí sim a gente ter um fluxo de milho indo embora do país e abrindo oportunidade para enxugar estoque e melhorar as condições de venda lá na frente. Cris, qual é a diferença hoje da nossa dos preços do nosso milho para o milho norte-americano? O que os deixa mais competitivos nesse momento? É a nova safra norte-americana no horizonte com mais de 400 milhões de toneladas prevista, logística? O que criou essa competitividade maior dos americanos agora em relação ao milho do Brasil? É uma soma de fatores, a logística não tanto, tá, Carla? Não temos um grande diferencial em termos de logística, nós somos até um pouco mais competitivos em vários momentos do ano para esse embarque visando a Ásia. É realmente essa oferta maior de milho americano. A gente vê como está sendo o comportamento dos prêmios nos portos americanos, está um pouco mais baixo. O nosso mercado interno está muito firme, né? Então, essa demanda, essa retenção de venda por parte do produtor fez com que o milho subisse 2, 3 reais nos últimos dias. Então, não está fechando a conta do exportador que precisa comprar um milho no Mato Grosso, comprar um milho no interior de Goiás, no MS, em Minas e mandar para o porto. E para o produtor, as melhores oportunidades estão aparecendo nos compradores do mercado interno e não nos exportadores. Então é uma questão de preço mesmo, cara. O milho americano está mais barato aí,
isso vai estar entre 12, 14 dólares tonelada, colocado lá na Ásia mais barato que o nosso. Como não há uma grande diferenciação, né? A gente está falando de commodity, milho é milho em qualquer lugar do mundo, apesar do nosso milho ser muito bom, colhido numa janela muito boa, que nos permite ter qualidade, ainda assim não há qualidade o suficiente para que comprem um milho mais caro nosso, né? Então, é uma questão realmente de uma oferta muito boa nos Estados Unidos, com uma logística pau a pau com a nossa aqui, então os preços deles estão mais competitivos por essa oferta que eles vão ter lá na frente. Cris, para a gente ir concluindo a nossa conversa, quando a gente fala de preços e de margens, tanto para soja quanto para milho, do que a gente está falando hoje, média Brasil? Não sei se o Porto é a melhor referência para a gente usar agora, porque assim como na soja, a gente tem um mercado de milho um pouquinho mais descolado no Brasil, ou não, a gente sente hoje, por exemplo, os preços em Chicago subiram, a B3 acompanhou para milho. Para a soja, a gente já tem um descolamento que aconteceu um pouco antes. Como é que, em termos de preços e margens, hoje a gente fala com o produtor, olhando para essas médias que atendem boa parte desses profissionais? Olha, Carla, assim, a margem da soja, né, ela está bastante apertada, está bastante apertada. A gente teve um custo de produção que evoluiu bem em relação ao ano passado no segmento de fertilizantes. Nos dados que a gente faz o acompanhamento de custo, né, no ano passado a gente teve um custo médio em sacas, tá, para a gente fazer uma baliza média aí mais fácil, Uhum. de 28,3 mais ou menos sacas por hectare no pacote total de insumos, média Brasil. Tá, Esse ano a gente está com um pouquinho mais caro, 28,5. Está muito parecido, mas quando você sim. olha para cada item, a gente tem semente mais barata esse ano e a gente tem defensivos mais baratos esse ano. Mas tem adubo bem mais caro quanto? Pelo menos 22 a 25% Olha mais só. caro, com os fosfatados pesando mais nessa conta. Preço de soja não está muito diferente do que a gente tinha nessa mesma janela do ano passado, então eu tenho um custo um pouquinho mais alto com um prêmio muito, com preço muito parecido. Uhum. Isso quer dizer o quê? Uma margem um pouco mais achatada. De onde está vindo a margem do produtor nesse último ano e de onde pode vir a melhor margem do produtor nesse próximo, Carla? Da produtividade, do excelente trabalho que o nosso produtor está fazendo no campo. Por isso que eu falei mais cedo aqui na entrevista, cara, que preocupa o mercado a partir do plantio, a safra vai indo bem. Por quê? Porque mesmo em anos não tão bons, a gente está entregando bons resultados. No ano passado, que foi um ano muito bom de clima para a maior parte do Brasil, com exceções de pontos do MS, do Oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul, foi uma safra muito positiva em termos de clima. O que isso se refletiu no mercado? Produtividades muito, muito boas. Então, o nosso produtor, junto com os nossos profissionais do agro, as empresas de insumos, estão fazendo um belo trabalho no campo. Então, perdas produtivas estão ficando cada vez mais raras ou exigindo problemas climáticos cada vez mais graves, né? Então, a gente vê assim como o produtor tem evoluído, né, nas práticas que tem usado, as consultorias agronômicas estão cada vez mais presentes também dentro do campo. Então, a gente vê que para quebrar uma safra está cada vez mais difícil. Então, por isso que a gente tem que ficar mais atento no mercado, porque o mercado nos cobra até pela nossa eficiência, né? O produtor está tão eficiente que o mercado não sobe porque tem uma grande oferta, muitas vezes, né? E se você pegar, Carlos, os números são até um tanto quanto impressionantes. O Brasil teve, nos últimos 6 anos safra, um incremento de quase 9 milhões de hectares de soja. E com incremento de produtividade ainda. Então, realmente, o mercado está onde está por uma oferta muito grande, já que a demanda, ela é uma boa demanda. Não dá para negar que a gente tem uma demanda muito firme, mas a gente está pagando um pouco pela nossa eficiência. Agregamos muitas áreas, 9 milhões de hectares em 6 anos safra. É muita coisa, muita coisa. E agora a gente está meio que pagando um pouco dessa super oferta que está sendo colocada no mercado. E isso é muito interessante de observar, porque em algum momento, Cris, esse mercado pode se ajustar ou o produtor entender esse ajuste e fazer isso via uma diminuição de área nas próximas temporadas, ou isso já não tem mais espaço para acontecer, dada essa demanda que é muito consistente pela soja do Brasil. O que está no teu horizonte, Cris? Assim, o que a tua experiência te mostra para as próximas temporadas? Isso não estou nem falando de curto prazo, mas estou falando de médio e longo prazo. A gente vê uma possibilidade do produtor trazer esse freio de ajuste para a produção ou não? A gente vai num fluxo e o mercado vai absorvendo isso versus esse comportamento da demanda.
Olha, cara, eu acho que o ajuste já está acontecendo, né? Quando a gente sai de um crescimento de área que em 2022, 23 foi de 6%, em 2023, 24 foi de 4%, 2025, 3%, agora a gente está indo para 1,4%. Então, naturalmente, a gente já está vendo esse ajuste acontecer, né? A gente já não está mais tão incentivado a crescer como cresceu no passado. Então, esse ajuste já está acontecendo. Um outro ponto, Carla, muito se fala sobre redução de adubação, mas isso nunca vira fato. Esse ano virou um fato. É um fato que o Hum. produtor vai investir menos em fosfatagem, principalmente, do que investiu nos últimos anos. Lembrando que nós temos 22% da nossa área no Brasil que não tem mais de 5 anos plantadas. Então, são áreas que ainda estão suscetíveis, né, a sofrer um pouco mais com investimentos menores. Apesar de que tem área nova de primeiro ano que já sai produzindo bem, mas a gente sabe que essas mais consolidadas, elas têm uma resiliência maior. Então, eu acho que esse ajuste já está acontecendo, Carla. Para o longo prazo, eu trago ali aquilo que você acompanhou com a gente aqui no nosso fórum, né? Será que a soja realmente vai ser quem vai puxar o próximo grande ciclo no Brasil? Me Sim. parece que a gente pode ter alguma perda de protagonismo da soja ao longo da próxima década, já que os chineses tendem a trabalhar com outros projetos para diminuir sua dependência do Brasil, dos Estados Unidos, né? Realmente eles são muito dependentes, né, dessas importações. Então, no longo prazo, eu acho que a diversificação de culturas vai ficar cada vez mais evidente aqui dentro do Brasil. Acredito num milho verão ganhando mais área já nesse ano e ganhando ainda mais área nos anos subsequentes. Outras culturas compondo cada vez mais esse perfil de produção do produtor e a gente não tendo só a soja como esse grande protagonista como a gente tem hoje. Eu ia te perguntar sobre essa questão do milho verão ganhando um pouquinho mais de protagonismo. Me lembro bem da sua palestra no último Fórum Pátria, e de fato você falava bastante sobre esse potencial. Muitos questionam, né, Cris, quais são as alternativas para a soja, e aí a gente vai buscar gergelim, outras culturas, não sei o quê. E você falava, não, gente, a gente precisa voltar a olhar para o milho verão. O milho verão vai surpreender. Cris, aonde que você imagina que o milho verão possa tomar um pouquinho mais de ar e tomar mais esse protagonismo? Quais são as regiões que estão aí no seu radar? Olha, principalmente no Sudeste brasileiro, tá, Carla? Onde está uma grande composição de consumo de milho aqui no Brasil e que precisa de milho de outras regiões. No Sudeste e Sul de Goiás, isso vai acontecer também, vai ter um pouco mais de migração para milho. Algumas partes do centro, do Nordeste brasileiro também estão aumentando o milho verão, que são regiões também com consumo crescente e que não tem uma produção que conseguiu acompanhar, são regiões que têm que importar milho de outros estados brasileiros. Então seria essa faixa, olhando para o mapa do Brasil, a faixa mais leste do Brasil é onde eu vejo esse Uhum. milho verão se consolidando com mais presença. E você lembrou bem do fórum, né, que a gente falou aí desse milho. Quem teve milho verão nessa última safra sabe muito bem do que a gente está falando, como foram positivos os resultados, né? Claro que não dá para esperar uma repetição disso já para 2026. Foi um momento de mercado ali, esse milho de 80, R$ 90, que bateu em várias regiões do Brasil ali em março. Quem tinha esse milho verão realmente teve um resultado bem fora da curva. A gente teve clientes aí que conseguiram 7, 8 mil reais por hectare no milho verão, em regiões com boa produtividade, né? Produtividades ali perto de 200, custo perto de 100, cento e poucas sacas, sobrar 100 sacas, vendendo em média ali a 75, 78, é um resultado que vai exigir aí talvez 3 safras de soja para conseguir esse mesmo resultado. E, Cris, não dá para a gente descartar que hoje a gente está falando de uma oferta, grande uma oferta, só que hoje o mundo já está consumindo mais do que está produzindo milho, né? Exatamente, exatamente. A gente tem, o que eu falei lá no começo, uma enorme safra encontrando uma enorme demanda, né? Pelo segundo ano consecutivo, o consumo mundial de milho vai superar a oferta, mesmo tendo a produção recorde no mundo de milho esse ano. O estoque uso de milho no mundo, 21,5%, é o menor da década. Então, por mais que haja uma pressão muito forte sobre Chicago hoje, a gente vê que ele bate lá os 4, cai um pouquinho abaixo de $4 bushel e começa a ter um suporte ali, começa até a voltar. Se você fizer uma projeção de estoque use e colocar a linha de Chicago nele, você vê que justificaria essa condição de estoque use, justificaria Chicago ficar onde está e não muito abaixo disso. E aqui no Brasil não é diferente, a gente tem o maior consumo da nossa história, nunca crescemos 10% de um ano para outro de consumo, e esse ano está quase isso, sai lá de 82, 83 milhões para 90, 91. O que falta são as exportações, porque as exportações tem outros países aí que também estão com boas safras e competitivos, principalmente os Estados Unidos. Então, o que está faltando para a gente ter uma demanda melhor e que segure de fato a sustentação do preço do milho aqui no Brasil
é a exportação. E a exportação também é afetada pelo dólar. Se nós tivéssemos com um dólar de 5,70, 5,80, nosso milho era imbatível no mercado mundial. Não é o caso para agora. Ô Cris, a gente tem outros concorrentes com a mesma competitividade do que hoje os Estados Unidos são para o milho do Brasil? Ou hoje essa briga está entre esses dois países? Não, está principalmente entre Brasil e Estados Unidos. A Argentina corre por fora, a Ucrânia corre por fora, mas eu diria que o concorrente principal é, de fato, os norte-americanos. Ô Cris, e quando a gente olha para a demanda, onde é que está a concentração maior de demanda no milho para exportação hoje? Os principais compradores, Carla, eles estão mais concentrados na Ásia, né? Então você vai ter ali Vietnã, você vai ter o Irã, que aí se concentra mais no mercado brasileiro, a Coreia do Sul, o Japão. O maior importador mundial é o México, né? E esse é um mercado que nós, brasileiros, temos dificuldade de acessar, porque é muito próximo ali dos Estados Unidos, então é difícil Sim. bater a logística deles, né? Mas no milho, a gente viu nessa última semana, os principais compradores ali, tá o Japão, a Coreia do Sul. Para a safra nova, a gente teve um grande volume foi México, né, com 400 e poucos mil, foi o Japão com 400 e poucos mil. Então está girando em torno desses que são os grandes importadores mundiais também. O mercado americano também fornece muito milho para a América do Sul, né? São mercados que a gente não consegue acessar, como o mercado da Colômbia, o mercado boliviano, porque a nossa logística para mandar para esses países é ruim, tem que ser uma logística terrestre. Então, os Estados Unidos que acaba tomando mais espaço ali. Mas não foge, se você olhar semanalmente os dados de exportação dos Estados Unidos, você vai ver que vai estar sempre ali: Japão, Coreia, Vietnã, Colômbia, México, não foge muito dessa turma, não. Ô Cris, de qualquer ponta que a gente observe o mercado, é possível perceber como o Brasil tem muitas oportunidades. Agora, precisa ir refinando, né? E ajustando ali as suas estratégias de comercialização, as suas estratégias de produção, esse olhar para o milho verão para entender que demanda também esse cereal vai encontrar. Quer dizer, a gente tem muitas oportunidades, só que precisa fazer esses ajustes e refinar essas estratégias. É só isso, né? De fato, assim, a gente está, como se diz, buscando oportunidades ainda para 2025, 26. Na safra passada, Carla, eu acho que a gente muitos produtores tiveram uma boa oportunidade durante a colheita, porque quando o Trump entrou no poder, começou esse barulho de guerra comercial, a gente teve um salto no prêmio durante a colheita, o que não é comum, e também tivemos picos de dólar durante a colheita. Então, muitos produtores ganharam um presente ali durante a colheita, muita gente tinha feito pouco negócio e ganhou preços muito próximos dos melhores preços da safra. Será que isso se repete para esse ano? Então, é isso que preocupa um pouco, sabe? De Sim, ficar muito. Tem muita gente assim, não vou vender nada, esse nível de preço é muito ruim. De fato, não é bom, mas só realmente ter um. Não estou falando aí em vender 50%, 60%, mas a gente ficar atento realmente com esses próximos dias, principalmente depois que o plantio começar, porque as oportunidades tendem a ficar um pouco mais escassas no mercado. Não é fácil, nunca vai ser. Todo ano é uma novela diferente, né, Carla? A gente conversa muito aqui sobre o mercado. Todo ano tem uma sim. novidade, tem um cenário diferente, mas todo ano tem uma oportunidade em algum momento. Esse ano foi próximo à colheita, teve anos que foi em outubro, novembro, como foi o caso de 2023, né? Naquela euforia de não plantar, não ia dar certo plantar e tudo mais. Aí o mercado subiu muito, depois não teve essa mesma oportunidade. Estamos esperando agora qual vai ser. Será que já chega em setembro? Será que vai ser mais para novembro? O que faz sentido é não tirar o olho do mercado. Esse ano, principalmente na compra de adubo, cara, eu escutei muita frase assim: eu vou terminar de colher e depois eu vejo minhas compras do ano que vem. E essa não foi uma estratégia boa para quem decidiu adotá-la, porque quando a colheita terminou, alguns preços de fosfatado, por exemplo, já tinham subido 300, R$ 400 uma tonelada. Pelo amor de Potássio nem Deus. se Pois fala, é. né? Potássio deu oportunidade quando a gente estava plantando a outra safra. Então, Exato. não tirar o olho do mercado ajuda bastante a não perder esse foco, né? Claro que sempre vai ser difícil, né? Negociar bem, mas acompanhar de perto, contar com um bom profissional, com um bom analista ali do lado, para ajudar a dar esses toques, né? Porque o produtor fica muito focado na fazenda e é importante que faça isso, mas sem tirar um pouco do radar ali do que está acontecendo no mercado, né? E sem contar, né, Cris, não dá pra gente desviar o olho do cenário político, do cenário econômico, que pesam diretamente no quadro cambial, no comportamento do dólar frente ao real especificamente, o dólar frente a outras moedas. Então, além de tudo isso que você citou, o produtor ainda tem a obrigação de monitorar a política, monitorar a economia, o rumo que o Brasil está tomando.
Ah, com certeza, cara. Até um dos comentários que eu fiz para a clientela hoje na live e nos últimos relatórios, né? Tu vê, a safra americana já está indo para uma definição, né, cara? E o que a safra americana mexeu de fato nesses últimos meses aí com o mercado, né? Mexeu muito pouco. A gente está falando muito mais de geopolítica, de guerra, de tarifa, de prisão disso, daquilo, de ministro da STF. Mesmo falando de mercado, né? A gente está falando muito mais disso do que, Estados Unidos está vindo bem, mal, ruim, safra, clima. Parece que a safra americana esse ano passou sem um grande holofote, né? Parte porque ela já está boa desde que começou o plantio, veio bem, não teve muito risco, né? Mas parte é também que o mercado está muito, olhando muito mais fatores macroeconômicos, geopolíticos, conflitos militares, variação de câmbio, do que propriamente dos seus fundamentos, né? Que já estão mais conhecidos, digamos assim, né? É, e muda rápido, né, Cris? Não adianta a gente pensar que amanhã é o mesmo dia, porque não. A gente vê as informações mudando com uma rapidez e chegando com um Grande. impacto tão profundo no andamento dos mercados, dos ativos todos, que trazem uma preocupação a mais. Então a gente pode olhar para o Brasil, mas se a gente olhar para o cenário global, não é diferente e ainda vem Uhum. muito mais pela frente, né, Cris? Ah, com certeza, com certeza. Eu tenho comigo, cara, que a gente nunca pode ficar emocionado demais nas altas e nem triste É, demais nas baixas, porque sempre tem o dia de amanhã, sempre tem a sempre. próxima semana e não pode ficar só nadando na maré, né? Às vezes você tem que manter às vezes não, tem que manter o pragmatismo, a sua estratégia firme ali, não ficar dançando demais no movimento do dia a dia do mercado, porque senão é capaz de rodar, né? Meu amigo, é bem por aí, viu? Mas ainda bem que a gente tem analistas como Cristiano Palavro, empresas como a Pátria Agronegócio para trazer essa análise, perdão, Cris, essa análise completa e brilhante como sempre, né? Com detalhes, com pormenores. Cris, sempre bom estar com você, viu, meu amigo? Você sabe que aqui você está em casa, volte mais vezes. Fazia tempo que eu não te entrevistava, ainda Mas bem que hoje é. você estava aqui no pipeline. Fiquei feliz quando vi teu nome ali para a gente poder trocar essa ideia. Cris, muito obrigada, viu? Sempre bom estar contigo. Valeu, Carlinha. Um bom restante de semana aí para todos vocês, para os produtores que nos acompanham também. Tenham bons negócios pela frente. Tenho certeza que a gente vai passar por mais uma safra aí, dentro dos resultados esperados. Vão vencer esse momento. Esse aumento tímido de área no Brasil aí já é reflexo desse desestímulo que o nosso setor está passando. Mas são fases, o produtor sabe muito bem que É verdade. as fases boas vêm e vão. Tomara que a gente esteja só no começo de uma fase boa daqui para frente e vai ser assim. É verdade. E, ô Cris, hoje a gente começou a falar para literalmente milhões de pessoas aqui no Notícias Agrícolas, porque a gente fez e hoje lançou a parceria com a BR TV Max, que é a TV Rodeio, né, no nome ali popular dessa TV que fala para esse público. Então, eles absorveram o nosso jornalismo, nós absorvemos o entretenimento deles, então vai ter Barretos aí no nosso escopo, nas próximas semanas, e a gente fala Legal. para um público ainda maior que está olhando ainda para todas as oportunidades que o agronegócio oferece e a gente precisa continuar olhando esse copo meio cheio apesar de todos esses desafios. Então, falar com mais pessoas deixa a gente ainda mais motivado, né, Cris? Isso aí, que bacana, muito bacana. Bom a gente estar podendo acessar mais gente, trazer essas informações para mais gente. Sejam todos muito bem-vindos. Quem precisar também da Pátria, contem com a gente também. Vocês estão muito bem amparados também pelo Notícias Agrícolas, que é um canal que sempre trouxe muita informação boa e de qualidade aí para o produtor. Não é à toa que tem a relevância que tem hoje no Brasil. Muito obrigada, Cris. Vindo de você para nós é uma honra. Meu amigo, um ótimo restinho de semana para ti também, para todo o timaço da Pátria. Continuamos a nos falar. Cris, um abraço e até a próxima. Valeu, Carla. Grande abraço Valeu. a todos. Até. Senhoras e senhores, Cristiano Palavro, uma fé, para mim um dos maiores do mercado, um dos mais brilhantes analistas que o Brasil tem, conhecedor não só de mercado, mas conhecedor de estratégia, de comportamento do produtor, e o Cris vai na veia. O Cris traz essa conexão de informações como poucos conseguem fazer. Então a gente tem o privilégio de ter o Cris aqui sempre conosco para nos trazer, nos abrilhantar com essas análises muito completas. É característica do Cristiano Palavra entregar o conteúdo como ele acabou de entregar agora. É soja, milho, Estados Unidos, Brasil, Argentina, é de tudo um pouco, mas de forma muito concisa e muito consistente. Ainda bem, de novo, que a gente tem
grandes brasileiros como esse.